E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui vou falar sobre os meus palpites para a Loteca 1176 meio de semana. E como a gente viu aí no vídeo anterior da Loteca 1175, não houve ganhador com 14 pontos. Então a Loteca 1176 tá com um prêmio de R$1.700.000, hein? Agora quem conseguiu fazer 13 pontos na Loteca 1175 até que pegou um bom prêmio, hein? Algumas informações que não são deixadas aqui deixarei no site lotecalogia.com.br e também informações sobre futebol, o mundo da bola, apostas e loteca nas nossas redes sociais aí no X, no Instagram e no TikTok. Sem enrolação, vamos aqui pro vídeo 2, palpites para a Loteca 1176. Lembrando, né, que nesse meu segundo vídeo eu vou com 3 duplos, no primeiro eu vou com 5 e aqui eu jogo de acordo com o meu bolso, né? Então, jogo 1, Tajeres e São Paulo. O que eu trago aqui de informação? Que o Tajeres fez 7 jogos seguidos em casa sem vencer. O Tajeres vence o primeiro tempo aí 20% dos seus confrontos, o São Paulo 29% dos seus confrontos e no segundo tempo o Tajeres vence 20% das suas partidas e o São Paulo 29%. O vencedor do último encontro entre essas duas equipes foi o São Paulo. Os números de aposta para esse confronto: 2.10 para o Tajeres, 3.20 para o empate, 3.70 para o São Paulo. A porcentagem do jogo: 45% para o Tajeres, 30% para o empate, 25% para o São Paulo. Bom, Tajeres é um time que sempre dá muito trabalho, né, nesses campeonatos internacionais. É o time do Avante Tajeres. O São Paulo, né, jogou esse final de semana, sinceramente não me agradou. Tudo bem, né, que tava com um time misto, mas a impressão que dava, né, que o São Paulo tava sem aquele padrão de jogo, né? Lembra muito uma seleção aí da camiseta amarela, que esses dias tomou 4 gols de um time aí com a camiseta branca e azul. Bom, e olhando os números aqui, né, por ser começo de campeonato, né, para o São Paulo, depois do campeonato regional, eu tô indo com o meu primeiro duplo, eu tô indo de Tajeres e empate. Tô levando muito em consideração os números, né? Jogo 2, Carabobo e Estudiantes. O Carabobo ele vence o primeiro tempo 35% das suas partidas e o Estudiantes 30%. Já o segundo tempo, o Carabobo vence 35% e o Estudiantes 30%. O Carabobo, quando ele faz o gol primeiro, geralmente ele vence a partida em 73% dos jogos. E o Estudiantes, né, quando ele faz o gol primeiro, quando joga fora, ele vence 54% dos jogos. As odds desse confronto: 5.0 para o Carabobo, 3.60 para o empate, 1.72 para o Estudiantes. A porcentagem do jogo: 19% para o Carabobo, 26% para o empate e 55% para o Estudiantes. Eu fui dar uma olhada na classificação do campeonato argentino, né, para ver aonde que tá o Estudiantes. O Estudiantes tá bem posicionado ali no grupo dele. Os números aqui, né, mesmo o Estudiantes jogando fora de casa tá dando muito mais vantagem, né, para o Estudiantes. É um time mais tradicional nos campeonatos internacionais. E aqui, seguindo os números também, mais informações do primeiro vídeo, eu tô indo seco no Estudiantes. Jogo 3, União Santa Fé e Cruzeiro. A primeira informação aqui fala que o Cruzeiro não ganhou em seus últimos 6 jogos, lembrando que ele jogou agora no final de semana e venceu o Mirassol. O Cruzeiro ele sofreu pelo menos um gol nos seus últimos 11 jogos, uma estatística bem ruim aqui do Santa Fé, né? Ele vence o primeiro tempo 13% das suas partidas, o Cruzeiro 34%. E o segundo tempo 13% o Santa Fé e o Cruzeiro 34%. As odds desse confronto: 2.87 para o União Santa Fé, 3.0 para o empate, 2.70 para o Cruzeiro. Porcentagem do jogo: 33% para o União Santa Fé, 32% para o empate, 35% para o Cruzeiro. Bom, o Cruzeiro ele jogou o primeiro tempo bem contra o Mirassol. Quando estava 2-0, né? Estava dominando a partida. Sofreu um pênalti, mas o goleiro Cássio pegou. Ainda bato naquela tecla, né, que o Cruzeiro tem elenco muito gabaritado, só que ainda não convenceu, né, 2025. E agora vai começar a Copa Sul-Americana, né, tem tudo para começar com um bom resultado. A gente pode ver aqui que nos números é uma partida muito equilibrada, só que eu ainda assim tô acreditando nesse elenco do Cruzeiro. Eu tô indo seco na vitória do Cruzeiro. Se você tem condições de jogar mais que 3 duplos, eu colocaria um empate também entre eles. Jogo 4, Cerro Porteño e Bolívar.
O Cerro Porteño ele não perdeu seus últimos 6 jogos. O Bolívar tem uma sequência aí de 8 vitórias. O Bolívar também não perdeu nenhum dos seus últimos 10 jogos. E o Cerro Porteño, pelo menos um gol, ele conseguiu marcar nos seus últimos 6 jogos. As odds desse confronto, 1.65 para o Cerro Porteño, 4.0 para o empate e 5.0 para o Bolívar. Porcentagem do jogo, 57% para o Cerro Porteño, 24% para o empate e 19% para o Bolívar. O Bolívar, né, no campeonato do país dele vem fazendo uma boa campanha, mas só que o problema é aquilo, né, a gente saber qual campeonato é mais forte, né. Aqui tô levando muito em consideração o Cerro Porteño jogando em casa. A gente pode ver que no histórico aqui os dois times têm bons números, mas nas odds e nas porcentagens a vantagem é muito grande para o Cerro Porteño. Eu tô indo seco de Cerro Porteño. Vamos ver se bate esse palpite, né? Jogo 5, Once Caldas e Fluminense, hein? Once Caldas em campeonatos internacionais. É um time casca grossa aí, hein? Aqui tá falando que o Fluminense não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos quando jogou fora de casa. Só que nesse final de semana, né, perdeu para o Fortaleza fora de casa por 2-0 e o Mano caiu, né? O Once Caldas, ele vence o primeiro tempo 23% das suas partidas e o Fluminense 30%. Já o segundo tempo, 23% vence o Once Caldas e o Fluminense 30% também. Aqui o Fluminense tem que tomar muito cuidado para não tomar o gol, né? Porque fala que quando o Once Caldas está jogando em casa e faz o gol primeiro, geralmente ele vence 85% dos seus jogos. É um valor muito alto, hein? Os números de aposta para essa partida, 3.20 para o Once Caldas, 3.20 para o empate, 2.35 para o Fluminense, hein? A porcentagem do jogo, 30% para o Once Caldas, 30% para o empate, 40% para o Fluminense. Aqui, apesar dos números dar mais vantagem para o Fluminense, é outro time que tem um bom elenco, mas ainda não se encontrou desde o Campeonato Carioca, apesar de ter chegado na final. E agora, sem treinador, né? Deve estar com o interino, mas não dá tempo, né, de propor as ideias, né? Fazer um novo esquema tático tão rápido assim. E é um jogo bem difícil, né? Contra o Once Caldas. É um time tradicional que costuma dar trabalho para os brasileiros, né? Em campeonatos assim internacional. E para esse meu palpite aqui no jogo 5 da Loteca 1176, eu tô indo seco no Once Caldas. Jogo 6, Cienciano e Atlético Mineiro. O Cienciano ele vence o primeiro tempo 17% das suas partidas, o Atlético Mineiro 27%. O segundo tempo a mesma coisa, 17% o Cienciano vence e o Atlético Mineiro 27%. O Cienciano, quando ele faz o primeiro gol em casa, ele vence 70% dos seus jogos. E quando o Atlético Mineiro ele joga fora de casa, ele faz o primeiro gol, ele vence 81% dos jogos, em bons números aqui para o Atlético Mineiro também. Os números de aposta para esse confronto, 3.60 para o Cienciano, 3.20 para o empate e 2.15 para o Atlético Mineiro. Porcentagem do jogo, 26% para o Cienciano, 30% para o empate, 44% para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ele perdeu para o Grêmio, né, nesse final de semana por 2-1, mas os 20 minutos iniciais dessa partida era para o Atlético Mineiro ter feito pelo menos uns 3 gols. Começou muito bem a partida, mas não conseguiu, né, concretizar em gols e acabou pagando caro por isso, né? Tomou 2 gols, ainda conseguiu descontar no segundo tempo, mas não conseguiu a virada apesar da pressão no segundo tempo. Mesmo o Atlético Mineiro perdendo para o Grêmio, era um jogo difícil fora de casa. O Atlético Mineiro não jogou mal essa partida e pelo elenco que tem, tô acreditando muito ainda no Atlético Mineiro, mesmo fora de casa, né? Os números aqui, uma leve vantagem, né, para o Atlético Mineiro. E pegando informações aí do primeiro vídeo, eu tô indo seco no Atlético Mineiro. Jogo 7, Fortaleza e Racing. Que jogo difícil para o Fortaleza, hein? O Fortaleza ele vence o primeiro tempo 39% das suas partidas. O Racing ele vence 48%, hein? O primeiro tempo das suas partidas. O segundo tempo é a mesma informação, 39% para o Fortaleza, 48% para o Racing. O Fortaleza, quando ele vence por 1-0 em casa, ele vence 81% dos seus jogos. E o Racing, quando ele joga fora de casa, que ele sai na frente, ele vence 71% dos seus jogos, hein? Tudo para ser um jogaço esse aqui. As odds desse confronto, 2.15 para o Fortaleza, 3.25 para o empate, 3.50 para o Racing. Porcentagem do jogo, 44% para o Fortaleza, 29% para o empate, 27% aí para o Racing. Fortaleza ele surpreendeu, né, vencer nesse final de semana, venceu muito bem,
jogando bonito. Só que para esse primeiro jogo aqui, já pegou logo uma pedreira, né? Que é o Racing, campeão aí da Copa Sul-Americana. É um time que apresenta um bom futebol. E aqui, mesmo os números dando vantagem para o Fortaleza jogando em casa, eu ainda assim, eu tô indo de empate nesse jogo e vitória do Racing. Tô usando meu segundo duplo e pelos últimos jogos, né, que fez o Racing, acredito que vai dar muito trabalho aí para o Fortaleza. Jogo 8, Melgar e Vasco da Gama. O Melgar, ele vence o primeiro tempo 45% das suas partidas. O Vasco, né, com os números bem baixos, 24%, vence o primeiro tempo das suas partidas. Sobre o segundo tempo é a mesma informação. O Melgar, quando joga em casa e abre o placar, ele vence 92% dos jogos, hein? E o Vasco da Gama, quando joga fora de casa e abre o placar, ele vence 63% dos jogos. Então o Vasco aqui tem que ficar de olho bem aberto e não deixar o Melgar fazer o gol, hein? Os números de aposta desse confronto: 2.15 para o Melgar, 3.40 para o empate e 3.40 para o Vasco da Gama. Porcentagem do jogo: 44% para o Melgar, 28% para o empate e 28% para o Vasco da Gama. Melgar, outro time que está muito bem posicionado aí no campeonato do país dele. O Vasco, né, venceu de virada o Santos, mas foi um jogo onde o Santos, né, conseguiu dominar parte da partida. Jogo bem complicado aí para o Vasco da Gama fora de casa. Os números dando mais vantagem para o Melgar. E para essa partida aqui, estou usando mais um dos meus duplos. Eu estou indo de Melgar e empate entre eles. Jogo 9, Corinthians e Huracan. O Corinthians tem uma sequência aí de 3 vitórias em 3 jogos. O Corinthians ganhou 4 jogos consecutivos em casa. E em casa, o Corinthians não perde há 23 jogos. O Huracan, ele tem uma sequência aí de 6 jogos sem perder, né? Todos com vitórias. Os números de aposta para esse confronto: 1.60 para o Corinthians, 3.70 para o empate, 6.25 para o Huracan. Porcentagem dessa partida: 59% para o Corinthians, 26% para o empate, 15% para o Huracan. Corinthians jogou ontem, né, fora de casa. Jogo difícil contra o Bahia e foi com um time misto e conseguiu um bom empate, né? 1-1. Descansou boa parte aí do seu elenco principal. Acredito que jogando em casa com o apoio da torcida deve passar fácil aí pelo Huracan. Por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Corinthians. Jogo 10, Vitória e Universidade Católica do Equador. O que eu trago aqui de informação? Que o Católica não perdeu nenhum dos seus últimos 6 jogos. O Vitória, ele vence o primeiro tempo 32% das suas partidas e o Católica vence 34% das suas partidas no primeiro tempo. Segundo tempo, a mesma informação. Quando o Vitória joga em casa e sai na frente, ele vence 75% dos seus jogos. Os números de aposta para esse confronto: 1.61 para o Vitória, 3.70 para o empate e 6.0 para a Universidade Católica. A porcentagem desse confronto: 59% para o Vitória, 26% para o empate, 15% para o Católica. O Vitória, apesar da derrota aí no final de semana, tô acreditando na força da torcida em casa. Os números aqui tá bem favorável, né, para o Vitória. E com base aí no primeiro vídeo também, que tinha boas informações, eu tô indo seco na vitória do Vitória. Jogo 11, Universitário e River Plate. O Universitário, ele tem uma sequência de vitórias em 5 jogos. Ele também não perdeu nenhum dos seus últimos 6 jogos. Jogando em casa, ganhou 4 jogos consecutivos. E o River Plate não perdeu nenhum dos seus últimos 6 jogos quando foi fora de casa. As odds desse confronto: 4.50 para o Universitário, 3.10 para o empate e 2.0 para o River Plate. Porcentagem do jogo: 21% para o Universitário, 31% para o empate, 48% para o River Plate. Aqui os números, apesar de dar muita vantagem para o River Plate, mesmo jogando fora de casa, né? Tô acreditando ser uma partida difícil. O River Plate, né? Ele não perdeu alguns jogos aí, mas ele empata demais. Mas mesmo assim, né? Eu tô acreditando mais na tradição aí do River Plate. Tô indo seco no River Plate, mesmo jogando fora de casa. Jogo 12, Esportivo Luquenho contra Grêmio. O Grêmio, né, nas suas últimas 7 partidas, em todas sofreu pelo menos um gol. O Luquenho aqui a gente pode ver que não tem bons números, né, pelo menos no primeiro tempo. Vence apenas 14% das suas partidas. O Grêmio, ele já vence 23%. E a informação para o segundo tempo é a mesma coisa. O Luquenho, quando ele está em casa e faz o gol primeiro, ele vence 44% dos seus jogos. Comparado com os times que estão aqui na grade, né, até que não são números
tão altos. Os números de aposta para esse confronto: 5,25 para o Luquenho, 3,50 para o empate, 1,72 para o Grêmio. Porcentagem do jogo: 18% para o Luquenho, 27% para o empate e 55% para o Grêmio. O Grêmio venceu o Atlético Mineiro, um jogo bem difícil, as duas equipes aí com boa parte dos seus times titulares. O Grêmio mostrou muita resiliência, como sempre, né? Sofreu, mas acabou fazendo 2 gols. Esse jogo mesmo sendo fora de casa, tô acreditando mais na vitória do Grêmio, os números aqui também tá apontando isso. E para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória do Grêmio. Jogo 13, Universidade do Chile contra Botafogo. A Universidade do Chile ganhou 3 jogos consecutivos em casa. O Universidade do Chile, pelo menos nos seus últimos 6 jogos, 1 gol conseguiu marcar. O Botafogo, ele sofreu gols em cada um dos seus últimos 7 jogos. Lembrando, né, que ele jogou agora no final de semana contra o Palmeiras e essa partida foi 0-0. E o Universidade do Chile, ele vence o primeiro tempo, 42% das suas partidas, e o Botafogo apenas 25%, hein? As odds desse confronto: 2,87 para a Universidade do Chile, 3,20 para o empate, 2,55 para o Botafogo. Porcentagem do jogo: 33% para a Universidade do Chile, 30% para o empate, 37% para o Botafogo. Bom, o Botafogo, ele fez um jogo difícil contra o Palmeiras, aguentou a pressão, teve boas chances aí para sair até com a vitória, não jogou mal. Considero o Palmeiras muito mais time que a Universidade do Chile. A pressão, acredito que seria até maior, né, jogar no Allianz Parque do que jogar lá no Chile. E para essa partida aqui, pelo que jogou o Botafogo, parece que o treinador ele recuperou o jeito de jogar do Botafogo nesse tempo que ele teve para treinar. Eu tô indo seco no Botafogo, né? Vamos ver se esse placar aqui vai se confirmar. Se você tem condições de jogar mais duplos, para essa partida aqui eu colocaria um empate também. Jogo 14, Sport e Retrô, final aí do Campeonato Pernambucano. Nos últimos 5 encontros, o Sport jogando em casa ganhou 2 vezes, houve 2 empates e o Retrô ganhou apenas 1 vez. A diferença de gols bem equilibrado, né? 7-6 a favor do Sport. No geral, são 9 jogos entre eles, o Sport ganhou 5 vezes, houve 2 empates e o Retrô ganhou 2 vezes. A diferença de gols 14-11 também a favor do Sport. O Sport tem uma sequência de vitórias, são 4 jogos. E jogando em casa, né, são 4 vitórias consecutivas. Os números de aposta para esse confronto: 1,45 para o Sport, 3,75 para o empate, 6,25 para o Retrô. Porcentagem do jogo: 62% para o Sport, 24% para o empate, 14% aí para o Retrô. Bom, olhando esse histórico aqui, né, muita vantagem para o Sport. Tá jogando em casa, as odds aqui muito a favor do Sport. Porcentagem também. E se a gente ver as informações que estavam no vídeo anterior, mais vantagem ainda para o Sport. Aqui eu tô indo seco na vitória do Sport. Se o Retrô vencer essa partida, considera aí a zebra da rodada, hein? Bom, pessoal, é isso. Espero que essas informações aqui da Loteca 1176 ajudem nos seus palpites, valendo R$1.700.000. Se você gostou e ainda não conhecia o canal, se inscreva aí no canal, isso aí ajuda demais para o crescimento aí da nossa comunidade. Curta, compartilhe, deixa aí seu comentário se tiver algo errado no vídeo. Se você tem mais informações, fica à vontade, faça o possível para responder todo mundo. Desejo muita sorte nessa Loteca 1176. Vou correr porque vou fazer as análises da Loteca 1177. Já tem vídeo falando da nova grade aí no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Fui!